Oi, gente! Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pode Falar Mais Cast. E hoje nós vamos conversar sobre aquela sensação que muitas vezes nós temos de diminuir as próprias conquistas como se tudo fosse apenas sorte. Mas na maioria das vezes, acredita que não é, gente? Foi preparo, foi esforço, foi coragem, muita coragem e dedicação. Quantas vezes a gente se auto-sabota, desacredita da própria capacidade, aquele "foi fácil", né, quando ninguém sabe dos bastidores. O tema de hoje é: "Não foi sorte, eu sou boa naquilo que eu faço". E comigo para esse papo, ela, que é artista de teatro, revisora de dublagem e dubladora, Carol Lira. E ela, que é atriz, psicóloga e palestrante, Mariana Neres. Oi, meninas, como vocês estão? Vocês estão bem hoje? Oi, eu tô bem, eu tô muito feliz de estar aqui, muito honrada por esse convite, e acho que a gente vai ter um papo legal. Oi, gente, prazer estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer participar aqui do Pode Falar Mais. Vamos para mais uma. Vamos para mais umas. Eu amo, obrigada, viu, meninas? E vamos começar já esse papo, né? Vocês já tiveram aquela sensação de se diminuir, assim, uma conversa, diminuir, não só as conquistas, mas às vezes diminuir mesmo quem vocês são, ou aonde vocês chegaram, ou o que vocês estão fazendo no momento em uma conversa de amigos? Seja para agradar o amigo, assim, ou para não parecer muito, ai, arrogante, tiveram essa sensação infeliz? Ah, quem nunca, né? Ah, ainda mais sendo mulher. Exatamente. E, com certeza absoluta, eu já tive muitas vezes essa sensação, acho que todas nós tivemos. E, por exemplo, ontem isso aconteceu. Eu estava Adoro. eu estava jantando no restaurante, e aí o garçom falou assim: "Você é dentista?" Aí eu falei: "Não", ele: "Nossa, que sorriso bonito". E aí eu falei: "Ah, é que eu escovei hoje". Sabe? Ai, Completamente maravilhosa. "Ai, é que hoje é dia do banho", ou "Ai", eu fiquei: "Gente". O famoso paguei R$ 20, né? Exato, Paguei exato. R$ 20. Nossa, eu sou ai, a essa rainha blusinha. disso, assim, eu sempre diminuo tudo. Assim, ai não, fiz só uma coisinha. Ai não, isso aqui, imagina. Mesmo quando não é assim, mesmo quando eu tive um esforço ali para conseguir fazer aquela coisa, mas parece que a humildade foi muito colocada, assim. Muitas vezes eu me pego nesse lugar assim, ai não, mas vão pensar que eu tô me achando, né? E infelizmente eu sou perita nisso, muito boa mesmo. E às vezes eu sinto também, tipo assim, às vezes eu tenho uma ressaca moral depois, eu fico assim: "Cara, mas eles são meus amigos, por que que eu não posso?", sabe. Porque assim, é que nem a Mari falou agora com estranho, com a pessoa de fora, às vezes a gente faz isso mesmo. Até Uhum. porque, né, a gente tem aquela sensação de tipo assim: "Não, não é nada demais", mas às vezes com os amigos eu fico nessa coisa assim, tipo, eu sinto aquela ressaca moral depois, eu fico assim: "Ai gente, por que eu falei aqui?". Não só disso, né, que às vezes na conversa você fala muita coisa que você não quer, mas às vezes eu fico assim: "Por que que eu fico sempre me autodepreciando às vezes, diminuindo alguma coisa?". Isso às vezes me corrói. Nossa, eu É. acho que é uma realidade que a gente faz isso muito mesmo com os amigos, assim, mas eu sinto que se são amigos próximos, são pessoas que me conhecem de verdade, eu tendo a fazer isso muito menos, porque as pessoas Assim. sabem que eu não sou arrogante, que eu não sou uma Uhum. pessoa que faz esse tipo de coisa, né. Eles já me conhecem, eles sabem que eu não sou, então de repente se eu falar de uma conquista ali, num lugar de: "Putz, não, eu fiz isso aqui, me esforcei e consegui, porque eu tive mérito". É diferente, por exemplo, porque eles já sabem como eu sou. Agora, se é uma pessoa que eu tô ali num início de amizade, ou se é uma pessoa que não me conhece, aí eu tenho pavor de ela achar que eu sou uma pessoa prepotente e arrogante, sabe? Eu acho Sim. que é desconfortável sentir que tá se diminuindo, assim, porque não sei vocês, mas eu sinto quase como se eu estivesse traindo o meu próprio esforço, assim, então é uma sensação muito ruim. Só que quando eu falo: "Não, foi eu fiz, é isso, meu dente é limpo porque eu usei aparelho por esse tempo". Eu amo. Eu me sinto arrogante. É esse lugar mesmo, eu me sinto: "Ai, falei demais, pra quê? Ai, nem precisava ter falado Exato. isso", assim. É uma faca de 2 gumes mesmo, né. Mas eu tento me policiar pra não ser tão assim.
não ficar me diminuindo, mas tem que ser um exercício ativo, porque toda hora escorrega, toda hora você vai para um lado e não, a gente faz isso e a gente vê as nossas amigas fazendo isso também. Então Sim. o ao nosso redor sendo, nos reforçando, né, pra ser assim ou enfim, pra pensar Exato. Isso que você foi falando foi me trazendo essa coisa mesmo de o quanto às vezes também, às vezes a gente sente essa ressaca moral do lado contrário mesmo, de: "Pô, também por que que eu vou falar tanto daquilo? Por que eu falei tantas horas sobre aquilo que eu gostei tanto, ou que eu conquistei, ou que eu cheguei naquilo, né? Poxa, também que chato, também eu sou uma chata de garrote". eu me E é acho. muito cara, às vezes esse julgamento moral pra sempre, tipo assim, é muito difícil, né. Mas o que a Lira comentou também, a Carol Lira comentou que é uma coisa que acontece muito comigo também, pessoas muito próximas, que são, tipo, muito amigas mesmo, às vezes eu sinto sim um pouco que às vezes eu falei demais ou me, tipo, justifiquei ou me humilhei às vezes demais, fui muito humilde, mas, eu sinto que consigo ser mais verdadeira mesmo. E você falou uma coisa muito boa também, Mari, que é essa coisa de tipo, meu, a gente sente uma traição com nós mesmos, né, tipo: "Pô, eu não é verdade". E me veio agora uma lembrança, eu tirei carta bem novinha, carta de motorista, tá, e nunca dirigi depois, não sei nem dirigir, mas tenho a carta. Mas, fora isso, eu estava quando eu fiz a prova eu era péssima na autoescola, mas quando foi chegando próximo, meu padrasto, né, meu falecido padrasto, ele me ajudou muito, assim, ele que no interior tem um jeitinho pra tudo, sabe, na rua e tal, você faz várias coisas ilícitas. Não deve se fazer isso em casa, tá bom, gente? Não repitam. E aí, o que acontece? Eu lá, treinei muito, fiz tudo, e quando eu fiz a prova, o instrutor, ele na ho eu já sabia que eu tinha passado, porque na hora que terminou ele falou: "Perfeito, foi perfeito". E, assim, um negócio que você fica tremendo, você fica muito mal, você não dorme de noite, né, quem já tirou carta sabe como é, porque a maior na nossa época pagava-se tudo, né, tudo, cada você respirava lá dentro da autoescola, R$ 200. Então, tipo assim, era difícil. E aí eu lembro que quando eu fui buscar tipo, você ia lá depois 5 horas da tarde, lá na coisa de interior, assim, né, você vai lá e busca, na minha época também da pedra, que não tinha muita tecnologia né, desenvolvida, Tinha que e passar você digital. isso! Você tinha que buscar, tipo, um papel que você passou, né, na 5 horas. E eu lembro, o cara falou a moça falou assim: "Ai, você passou, parabéns". Aí eu falei: "Nossa, eu não sei nem como que eu passei, nossa, não sei o que lá", tipo, me diminuiu horrores, e sendo que nossa, eu fiz tanto. Aí minha mãe na hora, ela falou assim: "Não, para com isso, você já sabia que você tinha passado, você tinha falado pra mim que você já". Ela começou a brigar comigo na frente da moça, pra eu não fazer isso, porque eu sabia que eu tinha ido bem, que, ali, né, eu tinha me esforçado antes. Me veio isso agora, quis contar, compartilhar, que como a gente é, né, terrível. Sim. Nossa, Nossa, demais. se tem uma coisa que eu tenho ódio, é algum amigo, assim, que eu amo, fazer isso, se É, diminuir. Eu fico assim, ó: "Eu vou te matar, para de se para diminuir". E aí tipo assim: quando é "Para essa comigo eu maluca". É. Sim. Mas vocês já tiveram alguma vamos para o contraponto, né, que nem só de belezas e conquistas vive nossa vidinha, né. Vocês já tiveram sorte mesmo em alguma coisa? Vocês têm alguma coisa pra que vocês lembrem, assim, que vocês contam, ou que ainda tá rolando uma sorte nesses lugares, você fala assim: "Não sei nem como gente, aconteceu isso aqui comigo?". Já aconteceu? ai, já. Já, assim, é que assim, eu tenho eu tenho uma questão grande, que é essa coisa, assim, de eu nunca sei até que ponto eu estava preparada e até que ponto foi sorte mesmo, e até que ponto foi as 2 coisas. Mas, teve acho que tem 2 coisas que eu sempre fico assim: "Não, isso aí foi uma sortinha que aconteceu". Eu Que a primeira foi o primeiro edital de teatro que eu ganhei. É verdade. Porque, né, a Maila sabe, tipo, era a primeira vez que eu e essa amiga, né, estávamos fazendo ali nos inscrevendo em um edital, primeira vez da vida, e a gente passou.
E a Passaram. gente passou. E eu fiquei: "Gente, tem gente, assim, que fica anos tentando, companhias que já têm uma história, e a gente era a primeira vez, não tinha nome, não tinha história e a gente conseguiu". E aí, Uhum. nesse caso, eu acho que foi sorte mesmo, porque é o que eu disse, às vezes as pessoas estão preparadíssimas, contratam gente para escrever, edital, sabe, e ainda assim não conseguem passar. Então isso eu acho que foi um pouquinho de sorte sim. Eh, Eu amo. e tem outra coisa que foi quando eu estou fazendo faculdade agora, né, voltei a fazer faculdade, e quando eu fui fazer a prova, na verdade, lá da Unesp, eu fui, assim, muito despretensiosa, porque na verdade eu queria fazer para ver como é que era. Tipo, eu falei: "Não, vou me inscrever, fazer e ver como é que é". Não era nem para passar de verdade. Só que aí eu acabei passando, dessa vez que eu fui tentar. E eu fiquei: "Gente, Não é possível. não é possível". Mas assim, também acho que tem os fatores, né, essa eu não sei até que ponto foi sorte, até que ponto, eu estava preparada também, porque querendo ou não, apesar de que assim, fazia 10 anos que eu não prestava um vestibular, né, então eu não estudei, eu fui assim de maluca, mas eu li tudo que passaram para ler eu li, né, as coisinhas ali que precisavam para fazer a prova eu li, nesse sentido eu me preparei. Mas eu não me preparei no sentido de, sei lá, que nem as pessoas fazem vestibular, é o vestibular mesmo, fazem vestibular não, fazem Cursinho o preparatório, cursinho né. preparatório, isso. Não fiz nada disso, tinha 10 anos quando eu estudava, né, o ensino formal, mas eu passei esses 10 anos também estudando teatro, por outro lado, né, eu Sim. faço licenciatura em arte e teatro. Então tem esse contraponto, assim, eu não sei até que ponto sim, eu estava preparada, porque tem ali a gente tem o vestibular normal, né, aquele ali que todo mundo faz, mas a gente tem um específico também que conta bastante nota. Então, eu não sei até que ponto foi sorte e até que ponto eu estava preparada mesmo, ou um mix das coisas. Fica aí o questionamento. Fica aí. Eu acho que tinha mais preparo, viu, do que sorte, mas tudo bem. Então, quando você perguntou, Mai, eu fiquei pensando, eu não sei se eu tenho certeza de algo que foi sorte. Eu acho que é uma grande mescla das coisas, assim, né. Que eu fiquei Uhum. pensando, né, 2 coisas que eu acho que foram um pouco de sorte e foi um pouco de preparo. Eu me formei em psicologia em 2020, em março de 2020, que foi a pandemia, no caso. Pandemia. Último mês antes do mundo Exatamente. virar, A né. minha formatura era no em março, ela foi pra 2 anos depois, assim, porque não rolou. Sim. E aí, eu falei: "Cara, eu vou precisar ganhar dinheiro". Eu nunca tinha pensado em clinicar, eu sempre quis trabalhar com psicologia social e tal. Eu falei: "Ah, vou clinicar, né". E foi o boom da terapia. A Verdade. pandemia, né, estava todo mundo em casa, horroroso, todo mundo mal e não sei o que e tal. Foi aí que começou a terapia online, não tinha antes terapia online. Então, quando eu digo sorte, é porque foi um momento ali que estava todo mundo procurando, não tinha muita gente atendendo online ainda, porque eu vejo hoje a galera que está se formando agora com uma dificuldade muito grande de conseguir paciente, de construir uma clínica, assim, estável. Justamente porque tem muita gente já atendendo online e tal. E eu sinto que foi um pouco de sorte, mas também de preparo, porque se eu não fosse competente, eu não ia ter conseguido estruturar a minha clínica, né. Uhum. Então é um pouco das 2, é um pouco do timing ali, né, que tem um pouco a ver com a sorte, assim. Sim. E a segunda coisa que eu pensei também foi um edital, porque eu tenho uma produtora de cinema. Eu não sei se você sabe disso, Mai, que eu tenho uma Não produtora. sei. Senão eu já teria colocado até na apresentação, Pois é. Ai, inclusive. são muitas coisas. Mas tá tudo Nossa. bem, não é uma coisa que tá como carro-chefe hoje, enfim. Eu tenho uma produtora de cinema que é focada em protagonismo feminino, trabalhar majoritariamente com mulheres e da história Legal. de mulheres e especialmente mulheres sáficas, histórias sáficas, né. E a gente se inscreveu no PROAC, o nosso primeiro PROAC, a gente ganhou o PROAC,
E assim, foi um pouco de sorte, foi um pouco de preparo, que a gente fez, né, a gente estudou pra fazer o edital, a gente se uniu com uma galera que já tinha ganhado edital, enfim, a gente fez algumas coisas estratégicas, mas foi meio tipo o primeiro PROAC que a gente se inscreveu na vida. E aí foi o PROAC que rolou, a gente gravou o nosso filme e tal, beleza. Então acho que é um pouco dos dois, assim, sabe? Acho que tem ali uma agência do destino um pouco, mas se você não tá pronto pra chutar pro gol, aí não faz gol, entendeu? Uhum. Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu até trouxe isso pra gente se ouvir falando, né, aquilo que a gente atribui à sorte, assim, que é muito louco isso, porque nada do que vocês falaram pra mim parece muito sorte. Porque tem essa coisa, eu acho que existe sim, se a gente for trazer o que que é sorte, existe sim esses momentos onde parece que as coisas estão favoráveis mesmo pra alguma coisa, né, que nem você disse: "Ai, a pandemia foi um momento horrível", e para algumas profissões foi ascensão mesmo, e por um acaso você estava se formando nisso, né. A questão dos editais também, ele tem dependendo do que o contexto e do momento que está sendo feito o edital, para quem conhece um pouco do edital, sabe que algumas pessoas, alguns tipos de perfil de editais são mais, estão mais para serem escolhidos. Então, assim, às vezes você acertou na mosca o tema central do edital né, das pessoas que vão julgar, porque não tem como saber antes, mas o que eles querem naquele momento. Então, a gente teve eu por um acaso estava com a Carol Lira também nesse projeto, mas na direção, né, não como ali na companhia, não fazia parte, mas estava na direção do projeto, e a gente foi uma grande surpresa, mas ao mesmo tempo, quando você vai lendo os outros ganhadores, entendendo aquela dinâmica, você pensa: "Ah, tá, como a gente falava sobre esse assunto, e esse assunto estava ali dentro dos escolhidos do momento, né, teve esse grau, sim, talvez, de uma colaboração do universo, né, da sorte mesmo. Mas se você não tivesse também tido a ideia da idealização, se você não tivesse trazido algum tema que fosse interessante minimamente, que não atraísse ali os olhos, que você soubesse falar, se comunicar e trazer aquilo, não teria vencido, né. Eu não posso dizer que venci a primeira vez que eu me inscrevi num edital, porque não foi, né. Ah, não, eu estava junto com a Carolina, mas não foi a minha companhia que venceu de primeira, não tive essa sorte ainda. Eh, Só depois de muitos anos que a gente começou a vencer alguns editais, né, nas companhias que eu faço parte hoje, mas, é muito às vezes a gente se ouve falando e fala: "Caramba, não teve tanta sorte assim, né". Assim, eu fico Ai, deixa pensando. deixa eu só falar uma coisinha para não fugir do assunto. Claro. Também é importante dizer que a gente tinha a Maila, né, quando a gente ganhou esse edital, que é uma pessoa que já estava muito mais preparada que a gente, né, que já conhecia de editais muito mais que a gente. Então foi uma pessoa que também deu, assim, um empurrãozaço pra gente conseguir. A gente se inscreveu por causa dela, inclusive, a gente nem sabia que estava rolando, então teve isso também, é importante citar. É. Não, mas independente disso, eu acho que é isso também, às vezes a sorte parece ser esse empurrãozinho do momento que tá acontecendo, né, a gente acertou ali na mosca o que podia ser. Poderia ser a Mega Sena em 200 milhões? Poderia, mas foi em outras Sorte de se unir com as pessoas certas também, também. né. Que eu fiquei Oh, pensando, né, no PROC que a gente ganhou, a gente se uniu com pessoas que nos ajudaram muito. Então, que sim, revisaram o PROC com a gente, que entraram como a gente entrou como não, que entraram como proponente, como porque já tinha proponente. ganhado o PROAC, aí a gente entrou como enfim, lá, aquelas coisas lá. Nossa, isso é uma coisa também que eu atribuo muito à sorte, não especificamente em trabalho, mas eu sempre digo isso, que eu tenho sorte com gente. Olha isso. Tipo, pouquíssimas vezes na minha vida as pessoas foram muito filha da puta comigo, assim. Teve pouquíssimas vezes, então eu tenho sorte com pessoas, assim. Eu sempre tenho amigos muito bacanas, assim, a galera é legal. Eu acho que isso é um pouco de sorte, porque às vezes você é uma pessoa muito boa, mas por algum motivo na sua vida você atrai gente louca. E eu tenho essa sorte, assim, atraí já algumas pessoas loucas, mas foi pouco. Sim, eu amo. Olha, eu falo pra vocês, viu, falar de sorte, sorte mesmo, eu acho que só assim quando eu ganho um bingo. É verdade. Pô. Eu teve recentemente o chá de casa nova de uma grande amiga minha, que vocês conhecem também, que é a Carol Norato, e eu venci tudo, tudo que tinha no negócio eu ganhei, ganhei drone, ela sabe disso, ela vai ouvir esse episódio, ela sabe, ela vai comentar, e eu ganhei tudo. Mas assim, gente, mas é uma coisa assim inexplicável, porque eu realmente
não sei da onde que saiu aquela sorte naquele dia, mas todos os prêmios bons. "Ah, esse é um prêmio bom agora", eu vencia. E aí, assim, Olha. cartela cheia, tudo mais difícil, mas assim, de resto, eu posso falar pra vocês que quase não atribuo a sorte às coisas. Mas foi sorte ou foi manipulação da Carol Honorato, porque ela é muito sua amiga Eu pra fico você ganhar as Não, coisas? Aquelas. não, não Não, eu foi sei, a Carol é não. super correta, gente. Não foi, não foi. E aí cria uma fake news da Carol, assim. A Carol Nada, manipulou. aí do Carol nada manipulando o vem próprio bingo. o pessoal: "Queremos revogar esse bingo, volte, volte". Mas vocês sentem que vocês precisam se provar sempre, assim? Vocês têm essa sensação de tô perguntando, mas quase retórica, né, porque pô, e aí, vocês sentem que vocês têm essa coisa de ter que se provar? Vocês fazem alguma coisa, aquilo deu certo e tal, mas quando você vai contar ou você vai falar, ou você tem que se provar. Acontece muitas vezes comigo na vida de artista, sabe? Aham. Até por a gente entender artista como uma coisa de fama, ter um entendimento errado, né. Errado não, ter um único lado do entendimento, do que pode ser, né, um artista, acaba que muitas vezes eu tenho que provar, assim, eu escuto muito, vocês já escutaram com certeza também, né: "Ai, mas quando que eu vou te ver na Globo ou na Netflix?", hoje em dia, né, que os meus alunos às vezes falam: "Na Netflix, você já fez?". Então, acaba que quando eu falo, assim, dessa coisa de atriz, é muito louco, quanto eu já tenho que vir: "Ah, eu sou artista de teatro, eu faço há muitos anos, eu tenho uma companhia, eu fundei uma outra companhia, tal-tal". Eu já tenho que vir meio com um discurso pra explicar que eu sou artista no Brasil, porque já vão vir já: "Atriz? Não, mas aonde? O que que você já fez?", sabe. Então, eu sinto muito isso, assim, e em outros lugares também, né, eu acho que ser mulher, que a gente já vai entrar nisso, logo logo, mas ser mulher também nessa sociedade, por mais que a gente tenha tido algumas e também nessa ideia de meritocracia também, né, eh, às vezes a gente até esse lance do merecimento, né, "Ai, você merece", nesse mundo que a gente sabe que é irreal, nada é igual, enfim, a gente sabe de toda a luta que as pessoas têm pra chamar de mérito uma coisa que deveria ser uma coisa que todo mundo teria direito, né. Então, Básico. às vezes você chama de mérito sair de uma moradia totalmente vulnerável e ir pra uma moradia onde você tem teto e água encanada, e aí você chama de mérito isso, e não é, né. Mas enfim, fora tudo isso, eu acho que o lance do artista me pega muito, e ser mulher também na sociedade é uma coisa complicada, né. Como que é pra vocês, assim, essa sensação de ter que se provar, assim? Nossa, eu acho que eu sinto que eu tenho, mas muitas vezes eu não faço. Eu não Ah, que não entro, bom! assim, na loucura. Tipo assim, sei lá, essa coisa de ser atriz mesmo. Eu falo, eu demorei muito pra conseguir dizer que eu era atriz. Eu sempre falava assim: "Ai não, é que eu faço teatro, é que eu fiz já, né, diminuindo ali, mas realmente Com certeza. eu não me sentia suficientemente preparada pra dizer que eu era atriz. Aí de um tempinho pra cá, eu já consigo dizer. Eu já falo: "Não, eu sou atriz". E aí a pessoa fala: "Ai, sério? O que que você fez?" Aí eu falo: "Ah, eu já fiz algumas peças e tal", mas tipo, eu não fico crescendo muito o assunto não. E assim, se ela pergunta alguma coisa e tal, assim, "Ah, então fala aí o que que você fez, mostra aí o que você fez". Aí eu sinto que eu não preciso tanto me provar, sabe. Ou então eu já diminuo logo. Eh, tipo, eu sou dubladora, né, mas isso eu sou bem iniciante mesmo, mas eu não tive muita dificuldade em dizer que eu sou. E aí eu fiz alguns trabalhinhos, quando você começa na dublagem, você faz coisas muito pequenininhas, né, você faz personagens que falam pouquinho, né, pouquinho tempo de tela, e aí quando as pessoas falam: "Ai, mas o que que você fez? Onde eu te assisto?", eu já dou logo uma guinada: "Ah, eu fiz uma cena que tinha 10 segundos só, vai ser difícil de você achar". Já quebra ali Eu já logo. falo logo, assim, sabe, a pessoa não cria expectativa não, até porque é verdade, né, tipo, não tô mentindo, né. Mas eu também tenho essa esse hábito, assim, de às vezes, tipo, se eu sinto que a pessoa tá tentando diminuir, eu mesma diminuo logo, que é pra não ter papo, não ter Dá esse questão. prazer pra pessoa, né. Falo: "Ai, não preciso provar nada pra você, eu sei e é isso". Muito bom. Olha, eu acho assim que
como eu já vivi ma eu estava mais focada na arte antes, né, eu me formei em teatro musical e na psicologia junto, então estava muito nos 2 mundos ali naquela época. Só que depois de uns anos eu fiquei mais na psico e eu sentia mais a essa necessidade de me provar na arte, como artista. Porque eu acho que não existe é isso que a Maia falou, as pessoas olham a atriz como um modelo de sucesso, ir pra Netflix, ir pra Globo, e é isso. E não tem ali, as pessoas não conhecem outras formas de ser, né, não conhecem atores que não são famosos e que vivem a vida, né. Então eu sentia mais isso nessa área. Eu acho que psicologia é um pouquinho mais estruturado o caminho, então meio que, eh as pessoas, elas raramente chegam pra mim e perguntam: "Ai, quantos pacientes você tem?". Raramente as Ah, pessoas vão sim. perguntar isso, raramente as pessoas vão falar: "Ai, é uma profissão que é um pouco subjetiva, então é difícil", pelo menos na psicologia clínica, então é difícil marcar um sucesso ali, a não ser o fato, é muito íntima a profissão, então eu e o meu Uhum. paciente sabemos do sucesso dele, das Hum. questões dele. Então é uma profissão que não é muito vista. Né, a profissão de artista, ela tá sempre muito com todo mundo metendo bedelho, todo mundo achando que né, todo mundo achando que é fácil fazer, todo mundo a psicologia as pessoas acham que é fácil também, acham que é só chegar lá e sentar e dar conselho, mas é um pouco mais protegida, eu sinto, sabe. E aí isso faz com que eu sinta menos necessidade de me provar na psicologia. Mas, dentro da área da saúde existe um "kikiki", né. Então, assim, existe Uhum. ali uns conflitos muitas vezes entre psicólogo e psiquiatra, entre e aí, às vezes, nesses espaços rola ali uma tentativa sei lá, vou discutir caso com um psiquiatra da minha paciente, aí às vezes rola ali umas coisas, porque são saberes muito diferentes, apesar da gente estar tratando da mesma coisa que é a mente, né. Apesar de obviamente ter psiquiatras que são muito abertos aos psicólogos e tal. Mas aí é mais nichado, assim, sabe, não é no dia a dia que eu sinto essa necessidade de me provar, porque nem é sobre isso, né, eu acho que a psicologia nem é sobre o psicólogo, Sim, sabe, é, apesar de ser sobre, né, então é muito complexo. sim. Já tira um peso, assim, também, né. É muito bom, vocês 2 acabaram trazendo essa leveza aí pra porque às vezes eu me sinto é um peso pra mim às vezes, tipo assim: "Ah, eu vou falar", porque eu falo já há anos, né, que eu falo artista de teatro ou atriz, enfim, mas sempre eu venho, tipo, já sabendo que a pessoa vai ter isso, então e acontece, eu acho que com outras profissões, com outras pessoas, às vezes também com a pouca idade. Às vezes você tem uma profissão que requer muita responsabilidade, por exemplo, psicologia mesmo. Quando você é muito jovem, às vezes tem aquela coisa, né, meio: "Ih, Tem. será?", né. Enfim, e não só na psicologia, eu acho que qualquer coisas a ver com a saúde, quando a pessoa é mais jovem, até você escuta às vezes, você tá ali no hospital, "Ixi, mas é essa doutora novíssima que vai me atender?", assim, gente, é assim, comunzaço, tá. É. Porque você, até na docência também, que eu também faço, né, é uma das coisas das muitas coisas que eu faço, e, muitas vezes eu tenho que me provar, eu chego ali naquele ambiente e as pessoas vão: "Ih, será que sabe dar? Será que sabe fazer? Será que" e aí conforme eu vou mostrando ali, às vezes com pouco tempo, eles já percebem que, tá tudo certo, mas é uma eu preciso me provar, assim, no espaço. E que às vezes eu não sei vocês, né, mas eu sinto que muitas vezes algumas coisas que eu tenho que mostrar propriedade, se eu entro numa roda de debate, por exemplo, falando sobre teatro, pra eu abrir a boca, eu tenho que ter muita certeza do que eu vou falar. Se eu vim com muito achismo, vai vir várias pedras em cima de mim, porque às vezes não acontece numa confiança masculina, assim, ele vai dar, assim, um baita fora e tá tudo certo, e vai ter gente que ainda vai achar muito ok, Bater tá, o que ele tá palma. dizendo. Com certeza, Vai. sem Ou dúvida. se eu tenho que fazer uma posição mais firme, ser uma pessoa mais forte ali em alguma questão, tanto da área artística quanto também às vezes na docência, que você precisa: "Não, eu não vou trabalhar isso, porque isso não é essa data comemorativa não quer dizer arte, e eu não vou fazer isso". Às vezes, lá, histérica, doida, era só umas bandeirinhas da festa junina e não quis. Ai, de mau grado. Agora se é um homem falando, eu tenho, né, quantos recortes eu tenho de: "Ai, não vou", professor de educação, eu não vou ensaiar, não vou fazer.
"Ah, então a professora Maila faz", rapidamente eles colocam outra pessoa, não tem problema. E eu sinto muito isso em alguns momentos, né, e com certeza, agora trazendo para um recorte de gênero mesmo e falando sobre isso abertamente, o quanto é muito fácil, né, para um homem falar uma maior baboseira e ser esquecido, tá, e se é muito baboseira e não convém para aquele grupo entender, é esquecido facilmente. Agora, se é uma mulher falando ou sendo ela é histérica, "Ah, é porque não, é porque ela se descompensou. Ai, é porque ela não gosta de fulano". Nunca é porque eu não aceitei a desculpa ou a justificativa ou porque não é o certo. Então, eu já tive muito mais essa indignação, acho que mais jovem. Hoje em dia, a maturidade também vai às vezes você não é aceitar, mas você vai ficando mais é sua opinião e de nada. Também eu não vou ficar me preocupando toda hora, mas eu já tive muito isso quando jovem. Como que foi pra vocês, assim, entrar nesse mundo de entender que existe esse recorte, sim, da confiança masculina, de falar atrocidades, de fazer coisas que a gente vem vendo aí de machosfera. Que coragem, Isso. Brasil! E tá tudo certo. Eu acho que acontece também, além dos cara falar umas baboseiras muito grandes e passar desapercebido, eles falarem coisas muito básicas e as pessoas acharem incrível. Eu acho que tem Exato. as 2 coisas, né. Eu acho que esse é um ponto. A psicologia, ela é um saber, como muitos, quase todos, muito masculino, né. Então se você pensa nos grandes pensadores da psicologia, você só vai pensar em homem. Depois que você vai, né, a segunda vai ser Freud, Jung, Skinner, nã vários homens, todos brancos, todos Uhum. europeus também. Então, depois você vai estudando outros pensadores, outras psicólogas, psicanalistas e tudo mais. Então é um ambiente bem masculino, apesar de se formarem muito mais mulheres psicólogas, porque é uma Sim. profissão de cuidado, Sim, né. é verdade. E aí esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que eu também produzo conteúdo sobre saúde mental no Instagram, no TikTok, e ela também. E a gente estava, né, falando: "Nossa, você percebeu que fulano começou a produzir conteúdo esses tempos", fulano psicólogo e homem. Produzir conteúdo esses tempos e super Bombou. rolando, bombou. É simplesmente porque ele é homem. E não que assim, nossa, eles estão falando grandes baboseiras, eles estão falando coisas ok. Ok. E até eu estava refletindo sobre isso, que é muito raro, as pessoas verem homens em posição de cuidado, né. Então quando um homem chega e fala qualquer coisa, é tipo: Exatamente. "Gente, eu não tinha pensado nisso, esse homem". Ele é um Ele é um príncipe. é o que as pessoas querem, né, o príncipe, né. Então, é assim, é bem puxado isso, assim, eu acho que é uma coisa que é bem complexa, eu tô vivenciando isso atualmente, assim, na produção de conteúdo, e eu fico às vezes indignada, às vezes eu falo: "Ai, nossa, eu me preocupar com tudo, eu vou morrer com Sim, 35 anos, e é isso, vou exato. continuar fazendo o meu e pronto". Eu É acho meio que que isso. o fato de a gente ter crescido, eh, não logo no momento que isso estava sendo um pouco mais falado, né, porque eu acho que antes da gente, né, somos millennials, acho que Mari também, né, Mari? Aham. Eh eu acho que antes disso era muito pior, né, eu acho que a gente cresceu ali no limiar do: "Pô, isso tá errado. Pô, isso não é bacana não". Eu acho que o fato disso ter acontecido me deu um pouquinho de tranquilidade, assim, porque ao mesmo tempo que sim, a gente vê as coisas acontecendo, né, e os homens tendo esse lugar, né, de privilégio, não só nesse sentido, né, do que a gente tá falando aqui, mas em pra basicamente todos. Mas ao mesmo tempo, a gente cresceu com o discurso de que isso é errado, né. Então acho que, ao mesmo tempo que eu cresci, assim, com essa indignação de as coisas serem assim, eu cresci também com uma promessa, né, que óbvio vai demorar muito para se cumprir, né, que a gente já ouve isso desde que a gente é criança, mas de que alguma coisa está sendo, pelo menos de que está sendo visto, sabe, porque eu acho que há muito tempo não, né, mas sei lá, a geração das nossas mães, por exemplo, isso não era nem falado, era aceito e ponto, né. Então acho que,
tem essa coisa dúbia, assim, ao mesmo tempo, tipo, ter muita raiva, assim, de principalmente quando as situações acontecem com a gente, né, porque eu já vivi situações onde eu fui descredibilizada e aí eu vi um homem ali sendo, eh, como se diz? Sendo ali creditado, né, por uma coisa que às vezes eu já tinha falado, né, já aconteceu, não só uma vez, mas também, é bom saber que isso está sendo visto, sabe, que de repente ali aconteceu, mas eu tinha uma amiga para falar assim: "Putz, você viu o que que aconteceu?" Ou de repente até um outro cara que é mais bacana, que é mais raro de acontecer, né, mas às vezes acontece, Tem alguns. eh, de ter assim para falar: "Putz, nossa", chegar em mim e falar: "Caramba, né, você já tinha falado aquilo e olha, né, as pessoas acreditaram ali, no cara". Então, sei lá, é dúbio, assim, porque apesar de ser uma mudança que está acontecendo muito lentamente, ela é uma mudança que está acontecendo e eu acho que isso já me dá um pouquinho de acalanto. É. Eu fico meio assim, às vezes eu fico um pouco. Olha, às vezes eu fico meio assim: "Ai, será que não é só a nossa bolha, né, que pensa assim e que traz". É claro que já ser uma bolha maior do que era há um tempo atrás, porque eu acho que sempre houve mesmo algumas revoltas femininas e essa coisa, né, em todas as questões eu acho que de minorias, mas às vezes, é claro que bolhas vão crescendo e a gente fica feliz, né, dá essa coisa mesmo esperançosa de a gente tá crescendo. Mas às vezes eu fico assim: "Cara, às vezes eu sinto e vendo também as redes sociais e um pouco também do que de como tá sendo essa nova geração, eu fico às vezes: "Será que não é só a nossa bolha? É só a galera muito próxima a nós que pensa assim, que tem essa coisa de dar credibilidade?" E muitas vezes, né, que nem a Mari, você também comentou e eu também falei, né, de absurdos, que às vezes a gente leva para absurdos que os homens fazem, o que eles são ali, mas às vezes em pequenos discursos muito, sorrateiros, esses homens eles acabam de uma forma ou de outra trazendo formando bolhas e coisas incríveis, trazendo em verdades, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa vigiar muito, assim, porque eu me sinto pelo menos nesse lugar de eu preciso que às vezes entra nessa coisa tipo: "Ai, mas o homem é culpado de tudo", e não é ver nesse sentido, né, mas eu sinto muitas vezes na obrigação de fazer a minha parte de ou me impor e fazer, mesmo que pensem de um jeito ruim e tal, enfim, ou de, corrigir aquele comportamento, dizer que aquilo tá acontecendo, né, que são algumas das coisas que a gente precisa fazer, porque a gente é necessário, eu sinto pelo menos isso, que é preciso vigiar, porque a gente às vezes tá ali ao mesmo tempo que parece que a nossa bolha tá crescendo, que a gente tá ali unidos, juntos, a qualquer momento, num piscar de olhos, a gente perde direitos, como vem acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando, né, no Oriente Médio agora, tá havendo aí algumas mudanças de coisas no Talibã que as mulheres conseguiram há pouquíssimo tempo atrás, e agora já caiu e elas já perderam novamente, assim. É claro que tem um recorte também de religião e de credo e de tudo, mas mesmo assim, eu sinto que como essas coisas são muito jovens, 60 anos de voto, enfim, coisas que a gente se apoderou há muito pouco tempo, né, divórcio, gente, divórcio é super novo, tá? Então, eu sinto que se a gente não vigia, se a gente não observa, se a gente não fala para o homem, se a gente não mostra esses comportamentos, e que às vezes parece raivoso da nossa parte, que é muito fácil atribuir desse jeito para uma mulher, né, é muito fácil falar: "Ela é doida, ela é raivosa, olha como tudo é culpa do homem". Mas não é, eu acho que é uma coisa que a gente às vezes não, que a gente não fala e que a gente devia falar mais, mas é a questão de entender a interpretação do momento do que está acontecendo. Não é só o fato do homem ser aquele cara X, não, é o como o entorno e como aquilo acontece. É que nem ler um texto e você lê objetivamente ele, depois você interpretar ele. Agora eu interpreto isso, né. E eu acho que é essas corridas que às vezes eu me sinto maratonando muitas vezes, às vezes cansada demais, mas às vezes eu não, precisamos vigiar, precisamos ser a pessoa que posta lá uma coisa chata no stories que incomoda todo mundo, que o meu tio me bloqueia. Nossa, meu tio odeia. Ai, nossa, é tudo culpa dos homens, eles, né, eles fazem tudo. E eu: "Não, tio, não é que vocês fazem tudo, pela interpretação,
os dados, as mulheres morrem mais, pela interpretar se você parar pra interpretar tudo, você vai entender que por isso que a gente precisa continuar falando, porque tá longe mesmo, longe de mudar, né. E quanto isso às vezes incomoda a gente mesmo, e é chato, e às vezes parece que a gente é uns mimizento, mas não é cara, se a gente não fizer, vai ser Não vai fazer. esquecido e vai fazer o quê? E as outras bolhas, a gente tá tão dentro da nossa, que às vezes a gente não percebe as outras bolhas crescendo também, né. É, E é um perigo, assim. Nossa, é. sim, você tá 100% certa. Eu falei agora tudo isso, né, mas agora que você falou disso, sim, lembra que eu falei que eu tenho sorte com gente? Aquelas. Exato. É, O Sem dúvida, eu acho que não é uma luta ganha, assim, eu acho que é uma coisa que a gente piscou, volta pra trás. Aham. Hum, é, porque é um mecanismo, se a gente amplia, tira dos homens, vamos tirar os homens do centro e vamos colocar o patriarcado no centro. É um mecanismo, lá vem a feminista, é um mecanismo Mas é. muito eficaz, muito Muito. eficaz, que está de mãos dadas com o capitalismo. Então Sim. é uma coisa que a gente piscou, assim, nem tô falando de coisas grandes, às vezes a gente tá convivendo com um grande amigo que tem uma interpretação boa, que é letrado em gênero, Sim. e aí fala uma puta de uma pode falar palavrão? Pode, claro. Pode Ele tudo. fala uma merda, assim, sabe, você fala: "Como que isso saiu dessa pessoa?", né. Então, Sim. porque é inconsciente coletivo, é dinâmica inconsciente, é a dinâmica das relações, é como se dá as relações institucionais, as relações pessoais, como que as relações mercadológicas, tudo isso se dá através do patriarcado, do capitalismo. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre ficar atento, e não só, assim, para o direito das mulheres, para os direitos LGBT, eu me relaciono Sim. com uma mulher, e às vezes a gente tá vivendo a nossa vida na nossa bolinha de São Paulo, e a gente sai do estado. A gente vai, sei Uhum. lá, pra interiores, né, nada contra, tem gente, não tô falando que gente do Maravilhosa. interior Não, sim. é homofóbico, tem um monte de homofóbico aqui em São Paulo, mas Sim. existe um certo estranhamento, assim, né, que acho que aqui é um pouco mais comum ver na rua, sabe. Então, assim, a gente acaba vivenciando algumas coisas, assim, fora da nossa bolha, que a gente fala: "Caraca, Sim. tem muita coisa aí que tem vários países na América Latina que o casamento LGBT não é legalizado. sim, Sim. O Peru, acho que é o Peru? Acho que talvez eu esteja falando a informação errada, mas em algum país aqui próximo não é legalizado hoje, agora. Então eu acho Sim. que todos esses direitos, assim, eles são muito frágeis. Sim, e esses vários discursos, né, porque com o advento da internet, a Imaginem. gente é claro, a gente acaba tendo acesso à informação muito, assim, mas ao mesmo tempo, o algoritmo e essa questão de viciar o nosso cérebro mesmo a coisas impactantes, então um discurso mais genérico e objetivo, ele é mais impactante. E o quanto que e quanto isso afeta neurologicamente a gente, então, o quanto que é importante a gente sempre se dar ao luxo, que é quase um luxo, né, de se atualizar, de entender novos termos, de saber sobre as coisas que como as por que que eu tenho preconceito daquilo, por que que eu não gosto, por que eu acho tão errado aquilo, né, se aquilo não me afeta em nada, se eu não faço, por que que, né, por que que é tão então acho que essa falta da vontade do conhecimento e também como isso vem colaborando ainda mais, isso afeta muito, assim, e eu me sinto muitas vezes eu sinto, assim, que a gente tá longe de vencer, a gente conseguiu sim mudar algumas coisas, e acho que isso era o básico, né, tipo pedir o básico, sabe, numa relação, assim, tipo: "Ai, mas isso era o básico", quando alguém fala pra você, você fala: "Nossa, era?". E era mesmo, assim, não era o básico, gente, o que a gente conquistou como falando de um recorte de gênero mesmo, como mulheres, ou qualquer pessoa de gênero feminino, né, que se coloque foi básico, é básico, foi o básico. Os homens já tinham há anos. Então, assim, não como diriam meus estudantes, não compensa, cara. Vocês já tiveram algum espaço que vocês deixaram de ocupar por medo de não ser de não ser suficiente, assim? Já teve algum lugar que vocês se retiraram? Preferiram se retirar por não se sentir suficiente? Cara, eu fiquei muito reflexiva, assim, tipo, porque é uma pergunta que leva a gente pra lugares, né.
A psicóloga falando isso, gente, eu me sinto tão reconfortada. Não, mas assim, falando sério, eu acho que eu já tive vontade de me tirar, mas eu acho que eu não me tirei de muitos lugares, e eu acho que é devido à minha criação, porque, por sorte, eu tive Aham. uma criação, tive, assim, meu pai especialmente, minha mãe também, eles sempre tentaram mostrar pra mim o quanto eu era suficiente. E eu acho que isso fez toda a diferença, assim, porque quando eu queria desistir, ou quando eu queria sair, ou quando eu falava: "Ai, não sei o quê", sei lá: "Não, tenta mais um pouco, vai lá, faz isso, mas faz outra coisa, tem certeza que é assim?". Acho que quando a gente tá mais sozinho, é mais difícil, assim, sabe, quando tem eh, a gente sai dos espaços, porque a gente se perde nos nossos pensamentos, na nossa percepção de si mesmo, no nosso autoconceito. O nosso autoconceito, ele muitas vezes não tem a ver com a realidade, ele tem a ver com toda a nossa história, Total. que a gente viveu e tudo mais. Então eu acho que eu não saí, mas que é um mérito de uma criação, né, para além de mim, assim, sabe? Sim. Sim, Eu depende muito. Geralmente eu sou corajosinha, assim, pra em relação a esse tipo eu de coisa. Eh, Muitas vezes eu acho que eu estava até conversando isso, esses dias, que eu acho que a profissão de atriz, ela exige certa coragem, né, para você enfrentar ali um palco, enfrentar julgamento, né, porque você tá ali se expondo, óbvio que vai ter um julgamento sobre aquilo, né, quer você queira, quer não. E às vezes sobre coisas que não são centrais ali, que não são efetivamente a sua atuação, enfim, né, sobre, sei lá, aparência e etcétera. Então acho que nesse sentido eu sempre fui uma pessoa corajosa, assim, no sentido de enfrentar mesmo. Bom, se eu quero muito, se faz muito sentido pra mim, eu não vou sair. Só que eu acho que também existem limites. Eu também sou um pouquinho uma pessoa que não desiste muito das coisas que eu me proponho a fazer. Nem filme, gente. Às vezes eu tô assistindo um filme e aí eu não tô gostando mais do filme. Eu falo, gente, que filme ruim, mas eu vou assistir até o final, vai que muda. Ou então, vai que não, pelo menos, sei lá, tem um fim muito bom. Ou então, não, vou assistir porque eu comecei. E aí, tipo, eu vou lá e Uhum. completo, não assisto 20 minutos de filme. Mas também tem o contraponto de que já aconteceu de uma situação não tá legal pra mim e eu continuar nela mesmo porque eu me propus a fazer. E aí eu falo: "Não, porque eu tô aqui, eu vou terminar". E às vezes isso também é ruim, né, isso também é chato não saber o seu limite. E já aconteceu, de uma situação tá muito chata pra mim, e eu falar também: "Não, pô, não quero mais viver isso aqui não", até relacionado a trabalho mesmo, a teatro, de eu me retirar de uma coisa que estava me fazendo um mal absurdo. Então, eu acho que também é importante você ter esse limite bem colocado, porque às vezes a gente entra nessa de: "Ai, eu sou uma mulher forte que combato tudo e eu consigo tudo e", sabe, mas não, às vezes não. Às vezes tem que ver até que ponto vale a pena, né, a gente se disponibilizar a enfrentar tudo. E o que a Mari falou sobre ter pessoas também acho que é muito importante, né, tipo, a gente ter ali porque do mesmo jeito que às vezes tem gente que chega e aconselha a gente a continuar, também tem gente que fala: "Putz, mano, você tá mal, sabe, eu tô vendo que você tá mal. E se você parar? E se você não se sujeitar mais? Hein, será que não seria bacana?" Super, super. Nossa, com certeza, gente. Eu acho que essa coisa da gente se colocar nesse lugar de: "Não, eu vou até o fim, porque eu comecei", é muito mesmo das mulheres que dessa nossa geração mesmo, né, que venderam pra gente também, né. Colocaram na nossa cabecinha também de que só assim que daria certo e que você demonstra e ocupa espaço, né. Porque ocupar espaço em si já é um ato, né, um ato político, já é um ato de pertencer, de conhecer, de saber quem você é. Mas ao mesmo tempo, existem lugares muito nocivos, né, umas amizades às vezes não estava mais boa pra mim, tipo, aquele momento ali já não rolava mais, né, relacionamentos, trabalho e assim, é muito louco porque quando eu começo a entrar nessa sensação aconteceu isso muito comigo na igreja, por exemplo, eu era muito da igreja, eu frequentava super,
frequentava uma igreja metodista, que foi super legal, que trouxe uma vivência mesmo da empatia do outro, do conhecimento, enfim, fez sentido pra mim, né, e foi bom. Minha mãe me colocou, apesar de ela não ir, ela me colocou numa igreja, que eu, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas, assim, foi muito louco, porque quando eu entrei em artes cênicas bem jovenzinha, eu tive essa total eh como a vida era totalmente diferente daquilo que a igreja pregava e que eu achava que eu tinha que ser, mas eu tinha muito mais. Eu tinha aquela relacionamento com a igreja mesmo, e eu cortei no sentido de, tipo assim, de não só não fazer mais sentido pra mim, mas eu sentia que aquela pessoa que eu estava me tornando não era bem-vinda naquele lugar. Não é que as religiões também tentam, enfim, mas existem algumas coisas que não batem mais. E aí, de repente, eu não me sentia mais suficiente mesmo. Eu lembro quando eu fui num culto, assim, um último culto, assim, em Bauru, era o meu primeiro ano de faculdade ainda, eu ainda tentava, e aí aquilo tudo ali eu falava assim: "Gente, eu não é só que eu não caibo, eu não agrego mais a essa comunidade, eu não posso fazer". Que eu chegava no lugar: "Ah, ele é do teatro, já faz o teatro não sei o quê da Páscoa, tá". Que eu sempre fui desde criancinha, assim, eu fiz teatro, né, e assim como provavelmente vocês também, enfim, como muitos de nós temos essa biografia meio que, né, nenhuma experiência única quase. Mas, na igreja eu sempre fiz tudo, cantatas. Eu devo inclusive a essa minha vida na comunidade religiosa. E eu lembro que o quanto isso mexeu comigo, eu falei assim: "Gente, mas eu só queria vir aqui, orar e ir embora", mas não, eu tinha que fazer parte daquilo, eu tinha que agregar de algum jeito. E aí eu lembro que cara, eu não assim, muito doido, né. Muito doido. Nossa. Muito. Mas, pra terminar esse papo que tá incrível, viu, meninas? Vocês arrasaram. Vocês têm alguma coisa que vocês sabem que não foi sorte, vocês se consideram fodas, assim, de um jeito fácil, prática? Gente, Cara, pensando. Porra! eu sei que eu respondi que era sorte na primeira, mas vou dar a mesma resposta. Eu acho que eu sou uma psicóloga foda. E não é sorte. É isso, fim. Agradeço. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que dizer. Eu acho que, a gente não é fácil construir uma clínica, não é fácil, sustentar uma clínica há tantos anos. Eu atendo há 6 anos, com pacientes há muitos anos comigo, e só a gente sabe, né, no dia a dia ali o rolê, como que é cuidar de Com uma certeza. pessoa semanalmente, ver tantas fases de uma pessoa. Gente, é uma profissão incrível. Eu sento aqui pra falar da psicologia, eu posso ficar falando horas da psicologia, que é uma profissão Horas. incrível. E que por mais que os pacientes às vezes chegam pelo Instagram e aí, né, o algoritmo junta a gente, o que Sim, faz ele permanecer ali é o com certeza. é o meu preparo e o vínculo, né. Então não é sorte, é a vida que eu tô construindo, não é sorte, ela é muito estudo, muita relação, muita disponibilidade também. Certíssima. Arrasou. Nossa, a minha coisa, ela é um pouco um pouco específica, porque uma coisa que eu acho que eu sou boa é no trato com as pessoas. E isso é uma coisa que não é muito vista, que não é muito falada, né. Mas, tipo, pô, eu sou uma pessoa legal. E assim, eu sei que eu construí a pessoa legal que eu É sou. verdade, Eu sei é que verdade. eu fui lá, tipo, eu tinha a oportunidade de ser ruim, eu não fui. Eu quis ser ruim, eu não fui. Então eu acho que isso é uma construção também, que às vezes a gente não valoriza. Mas é uma coisa, tipo, eu construí ser uma pessoa empática, eu construí ser uma pessoa bacana, uma pessoa simpática, e não foi só: "Ai, nasci assim". Parece que é, né, quando Cresci assim. essas coisas de personalidade parece que a gente nasceu, que a gente é assim desde sempre. Eu É não verdade. tenho nenhum embasamento para falar isso, né, a Mari deve ter, mas assim, eu sei que, né, a gente constrói também quem a gente é. Com Então eu certeza. acho que, sei lá, eu posso me parabenizar por ser uma pessoa bacana. E é mesmo, de fato, 100% real, assim, todos, é unânime. Tem uma pessoa que não gosta de Carol Lira. Não é unânime não, mas É verdade. Agora, pelas últimas notícias, que a gente tem umas fofoquinhas aí, não é tão unânime. é Mas eles fingem que gosta, e daí já tá bom, tem gente que nem finge que me gosta de mim não, meu bem. Eu não tenho esse privilégio. Meninas,
O que eu me acho foda é conseguir conversar com pessoas tão maravilhosas e discursar e conversar e trocar. Eu me acho bem foda nisso. Foi ótimo estar aqui com vocês nesse encontro. Mari, que eu não vejo há anos. Carolina, que eu vi agora na quinta-feira, né? Nessa semana mesmo, vejo todas as semanas. Pô, queria que vocês falassem, deixassem as redes sociais de vocês, falassem o quanto é foda os projetos de vocês. Bom, posso começar, Carol? Eu sou psicóloga, eu produzo conteúdo para as redes sociais, tanto para o Instagram quanto para o TikTok. Em ambos, o meu arroba é a.mariananeres. E lá eu tô postando reflexão semanal ou todo dia no TikTok sobre saúde mental, sobre todos os nossos processos. Eu sou psicóloga junguiana e trabalho com neurociência afetiva, então eu junto um pouco das duas coisas, da arte e da ciência, para falar sobre psicologia. Me sigam nas redes! Bom, o meu arroba do Instagram é eucarolira. Eu não faço muita coisa na internet. Agora eu tô bem corridinha assim de tempo. Mas me segue lá. Só pra ver besteira, ver foto de pato. Eu posto umas coisas assim. Às vezes é legal também. Eu vou deixar outro arroba aqui pra vocês seguirem, que é o arroba camuflacy experimental. Que é do meu próximo projeto, com a direção da Mayla. Então, se vocês puderem seguir também, dar uma fortalecidinha lá, ajuda muito. Gente, meninas, adorei. Eu vou parar aqui a gravação. Aí, agora já estamos... E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!